Estou de mochila porque eu vim contar uma experiência. Vim compartilhar uma experiência com vocês. O zíper não fecha. O que acontece? Há 3 anos atrás, eu resolvi fazer um mochilão. Com essa mochila. Ela não fecha. Eu tentei grampear e não deu certo. Eu decidi fazer um mochilão por 5 países na Europa para tentar fazer um contato com a obra de arte. Portanto, só para vocês terem uma noção, essa mochila que era para carregar as minhas roupas, eu trouxe dentro dela, carregava dentro dela, esse livro de História da Arte, de aproximadamente 700 páginas, e carregava também esse diário, que era uma agenda para poder ficar anotando as coisas. Eu acho que não tinha muito espaço para roupa. E aí, não me pergunte quanto tempo, quantos dias eu fiquei sem tomar banho, algumas vezes, porque isso vai ficar meio ruim para mim. Mas a questão é o seguinte, antes de resolver fazer o mochilão, eu tive que romper. Eu tive que criar coragem para enfrentar o medo e poder sair de Goiânia. Eu possuía 3 trabalhos com carteira assinada, um carro, um Gol. Decidi pedir demissão e vender o carro e ir sozinho e sem falar inglês. Então, a coisa foi bem maluca. E nessa história, eu estava, na verdade, em busca de um sonho, em busca de uma coisa que eu acreditava bastante, que era tentar me encontrar a partir da obra de arte. Eu até agradeço de novo o Térix, porque ontem eu comecei a reler esse diário e encontrei um texto que falava qual era esse propósito, o que eu fui fazer lá. Esse texto diz o seguinte: vim viver mais, vim respirar mais, vim amar mais, vim enlouquecer, vim sonhar, encontrar os meus dias não ditos, encontrar a minha história de criança, vim buscar o meu presente esquecido, vim dizer que existo do outro lado de mim, vim sentir o que já sentia, mas de outro modo, vim dizer a Deus que acredito no universo, vim acreditar em minhas crenças esquecidas, vim dançar ciranda, cantar outros versos, vim não esquecer, vim desesperadamente tocar, deixar-me ser tocado, criar, vim. E aí essa coisa da poesia me fez refletir sobre uma primeira reflexão que eu vou compartilhar com vocês sobre a questão do que, na verdade, construiu-se dentro de mim, o que foi o gerador dessa vontade, desse impulso que me levou a romper, a sair, a ter coragem de fazer aquilo que era, de buscar, de alcançar um sonho. E encontrei, portanto, vasculhando os meus despropósitos de menino e na história e nas minhas leituras, eu fui encontrar na minha infância e na minha adolescência, tal como foi dito na primeira palestra, a literatura. Então, eu lia bastante quando garoto, e aí eu comecei a resgatar a memória da poesia. A poesia foi sempre muito presente. Eu trago aqui 2 autores para compartilhar como exemplo. Primeiro, Pessoa. Com Fernando Pessoa, eu trago um trecho de um poema incrível, que vale a pena ser lido na íntegra, que se chama Tabacaria. A primeira estrofe desse poema diz o seguinte: não quero ser nada, não posso ser nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Bom, que loucura. Eu acredito que isso é tão comum a nós, essa coisa cotidiana, do dia a dia, em que nós nos deparamos com uma rotina que nos diz cotidianamente que parece que nós seremos sempre aquilo, sempre o mesmo, mas ao mesmo tempo, no mesmo, existe dentro de si uma vontade enlouquecida de querer ser mais, de romper, de existir além.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo. O Fernando Pessoa, ele chacoalha a gente. Ele mostra a própria humanidade, a humanidade que existe dentro de si. Tem um outro poema que ele diz o seguinte: pobre vaidade de carne e osso chamada homem, não vês que não tem importância absolutamente nenhuma? És importante para ti, porque somente a ti que te sentes. És tudo para ti. Pobre vaidade de carne e osso chamada homem. E aí nessa coisa, nesse enfrentamento, nessa relação com a poesia e com a literatura, eu trago uma conclusão da minha experiência de que a obra de arte foi geratriz da minha vontade, da minha força para conseguir mudar. Tal como Lispector. Eu vi uma palavra outro dia que é incrível, que pode descrever Lispector. Ela é uma mulher muito louca, né? Ela é um escândalo. Que escândalo de mulher. E também, como uma outra reflexão, eu acredito e trago como um motivo para esse momento, que a obra de arte é dilatador da percepção de mundo. A obra de arte me permite enxergar coisas comuns, banais, habituais, que poderíamos passar desapercebido e conseguir enxergar o extraordinário naquilo que é ordinário, comum e habitual. E ela faz isso. Num conto, ela diz exatamente o seguinte, olha que loucura. Um trecho. Vejo as flores no jarro. São flores lindas. São flores do campo, nascidas sem se plantar. Mas a minha cozinheira diz, que flores feias. Só porque é difícil de compreender e amar o que é espontâneo e franciscano. Compreender o difícil não é vantagem. Mas amar o que é fácil de se amar é uma grande subida na escalada humana. É legal, não é? É porque ela diz que flores do campo, nascidas sem se plantar. E isso é que é belo. E isso que é incrível. Porque são flores nascidas sem se plantar, são espontâneas. Nesse contexto, então, eu percebi que foram combustível, nesse sentido, a obra de arte para a minha viagem. E fui. Lá eu trago uma experiência de um contato com Pablo Picasso. Todo mundo tenta imaginar a destruição, o horror, os destroços, as cabeças decepadas, uma mãe que segura o filho morto e que estatala um grito agudo de dor na tela guerreira. Quando eu me encontrei com Pablo Picasso, eu comecei então a vasculhar dentro de mim o desconforto. Ele tem a capacidade, portanto, de desestruturar a forma comum, tradicional, propondo uma nova experiência visual, partindo, portanto, dos sentimentos e dos sentimentos extremos da condição humana. Ele me colocou de frente, do lado de mim mesmo, e esse encontro que existe no máximo de si, eu começo a questionar os meus paradigmas. Eu começo a questionar os meus princípios. E começo a enxergar o mesmo a partir de outras perspectivas. E eu passei então a amar desesperadamente o desconforto. Esse desconforto a que se propunha. Na antessala da tela Guernica, no Museu Reina Sofia, em Madrid, possui uma galeria imensa de desenhos que serviram a uma pesquisa que ele fez para a tela final. São desenhos incríveis que mostram pessoas chorando, desesperadas, e a condição humana sendo representada ao máximo. Aí, portanto, eu demonstro como a arte pode alcançar, de certa maneira, os nossos
despropósitos e remexer e rasgar, me reposicionar, me reorganizar e fazer dar sentido. Tem uma anedota que diz o seguinte: os soldados nazistas entraram no ateliê do Pablo Picasso e olharam aqueles desenhos todos que ele fez para a tela e se espantou com a criatividade daquilo. E ele perguntou a Picasso: mas senhor Picasso, foi o senhor que fez todos esses desenhos? Ele respondeu: não, foram vocês que fizeram. Daí, portanto, eu trago uma reflexão da loucura. A capacidade da obra de arte aproximar, entrar dentro, trabalhar com a polaridade, com a ambivalência entre o dionisíaco e o apolíneo. Entre aquilo que é a loucura, imagina ele naquela coisa da guerra, naquele desespero, na perda, na dor, na angústia, mas ao mesmo tempo ele organizando isso num espaço, numa composição que tivesse harmonia, que tivesse uma estética que agradasse aos olhos, que fosse visivelmente aprazível. Então nós estamos lidando com a ambivalência. E eu comecei então a gostar dessa coisa que a obra de arte se propunha. Outro dia eu assisti um filme que não é tão interessante assim, mas foi a história que me tocou. A relação entre Lorca e Dalí. E portanto eu indico Poucas Cinzas, que mostra a relação entre Dalí e Garcia Lorca, e indico a obra de arte de Garcia Lorca e a loucura de Salvador Dalí. E sugiro, portanto, a mudança, como proposta de romper e expandir. Portanto, mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Depois, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminhos, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por um tempo o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Pegue uma tarde livre para passear no parque, na praia, para ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche a gaveta com a mão esquerda. Mude. Mude. Tente novamente, busque novos amigos, assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances e não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo, tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo prazer, um novo amor, a nova vida. Tente. Assista a outros programas de TV, vá a outros cinemas, a outros teatros, compre pão em outra padaria. Aprenda uma palavra nova em outro idioma por dia, faça uma viagem longa, despretensiosa, talvez sem volta. Experimente novos temperos, novas delícias. Jogue esses velhos relógios e quebre desesperadamente esses horrorosos despertadores. Mas mude. Mude. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo, experimente outra vez, troque novamente. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que a já conhecida. Mas isso não importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo. Só o que está morto não muda. Vou repetir. Só o que está morto não muda. Eu repito isso por pura e puríssima alegria de viver. A salvação é pelo risco. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.